Eu sou Solange Borba Gildemeister. Eu nasci em Guarapuava, no Terceiro Planalto de Curitiba, então nasci em Guarapuava e lá fiquei, eu acho que ficamos lá até meus 2 anos de idade, quando moramos em Ponta Grossa por um período e viemos para Curitiba. Meus pais, meu pai chama-se José Borba Filho, minha mãe Paulina Borba. Meu pai, pelo sobrenome Borba, descendente de portugueses, e a minha mãe, Paulina Stocco Folador. Os pais dela, os dois, eram italianos, nascidos na Itália. Então, a minha mãe seria, então, origem puramente italiana. Eu vim a Curitiba, e em Curitiba tenho 2 irmãs, né? Tenho uma irmã mais velha que a Marília e tenho uma irmã mais nova que a Silvana. Tenho 2 filhos, os meus 2 filhos, tenho a Heloíse e o Guilherme. Meus 2 filhos moram em São Paulo. Foram para São Paulo, minha filha é formada em Publicidade e Marketing pela SPM, formada por São Paulo, lá ficou. E meu filho é formado em Administração, aqui pela Católica, e foi para São Paulo e lá moram os 2. E eu, aqui em Curitiba, fiz todo o meu trajeto, a minha vida, a minha formação, né? Então, eu sou daquele tempo da escola pública, eu estudei no Grupo Escolar Barão do Rio Branco, tradicional de Curitiba, eu sou formada ali no primário, daí eu fui para o Colégio Sagrado Coração de Jesus, onde eu fiz, a gente chamava o ginásio, né? Então o 2º grau ali. E daí, a minha família é uma família tradicional de professores. Lembre-se que antigamente todas as famílias queriam que seus filhos fossem professoras. Então eu venho de uma família tradicional de professoras. Minhas irmãs são professoras, minhas primas são professoras, minhas tias são professoras e eu também tinha de ser professora. Eu sou formada professora normalista pelo Instituto de Educação do Paraná. Então ali me formei. Cumpri a meta das famílias de ser professora e daí eu fui fazer cursinho para fazer vestibular de medicina, que eu queria ser médica. E fiz o curso fazíamos o Bardal, que era um bom curso preparatório, e ali eu fiz o Bardal. Não passei no primeiro ano. Olha, como que eu não passei? Excelente aluna que eu era, mas nós não tínhamos as matérias que eram as matérias do vestibular. Física, química, zoologia, química orgânica, química mineral, não tínhamos. Mas no outro ano eu garanti a vaga na Federal. E eu tinha aquela proposta de passar na Federal, tanto que eu fiz vestibular só na Federal. E comigo fez vestibular meus colegas, o que já esteve aqui, o Lauro Alcântara e o José Carlos Gasparim Pereira, né? Então eu com o José Carlos Gasparim fomos colegas quase da adolescência, somos amigos de adolescentes, depois fomos amigos do cursinho e fomos amigos os tantos anos do curso e somos amigos junto com o doutor Lauro, o doutor Alceni, o doutor Alberto, a doutora Esther Malvese. Então, um grupo grande de amigos que se formaram e que mantém essa amizade até hoje, né? Nós estamos com 40 e tantos anos de formado, acho que 47 anos de formado estamos fazendo esse ano. Mas na minha trajetória, né, do meu curso, da minha vida de estudante, no que eu entrei na faculdade de medicina, eu era de fazer concurso. Eu tinha feito concurso para professor primário e nisso saiu a minha nomeação, junto com a minha entrada na faculdade, a minha nomeação de professora. Então eu tive uma experiência única, muito boa. Eu fui professora no Instituto Paranaense de Cegos, aqui da Visconde de Guarapuava. Eu trabalhei ali durante todo o meu curso de estudante de medicina, os 6 anos, eu trabalhava lá. Por que trabalhávamos lá? Eu e mais, nós éramos em quatro estudantes de medicina que éramos professores e que tínhamos disponibilidade não tínhamos indisponibilidade de horário, de cumprir aquele horário padrão.
de classe de aula. Então, nós trabalhávamos no Instituto Paranaense de Cego porque os nossos alunos eram internos. Então, nós auxiliávamos através das suas lições, das suas aulas. Então, éramos eu, a minha colega Yara Guimarães, grande colega, fizemos escola normal junto, fizemos cursinho junto, fizemos faculdade junto. Yara Guimarães, que era também a doutora Lourdes Rey, que também era uma outra médica, e o José Tramujas. E eu, éramos 4 estudantes de medicina que trabalhávamos no Instituto Paranaense de Cegos. Essa é uma boa lembrança, essa é uma lembrança muito boa, porque nós podíamos trabalhar de noite, podíamos trabalhar sábado e domingo para completar a carga horária. Então, nós fazíamos horário noturno e os nossos alunos ficavam satisfeitos, porque nós íamos no sábado, de tarde, íamos domingo, de manhã. Então, foi um bom período. Daí, no momento que eu decidi, então, fazer ginecologia e obstetrícia, eu prestei concurso para residência médica do Hospital de Clínicas. Então, ali eu entrei como residente no departamento de tocoginecologia e fiz a minha residência médica ali. E ali, em seguida, eu logo comecei, até como voluntária, tinha um edifício do INAMPS, era o INAMPS que nós tínhamos naquela época, e eu fui ali substituir um colega que ia sair de férias, que já era um médico, um profissional desse hospital do INAMPS, e eu fui substituí-lo ali, e ali foi o passo inicial quando eu entrei para a minha carreira de médica no INAMPS. E ali eu fui, por muitos anos, eu trabalhei no próprio, fui como ginecologista do INAMPS, tinha INAMPS da Marechal, INAMPS da Comendador, como ginecologista. Nós éramos, deixa eu lembrar vocês, que quando nós entramos na medicina, quando eu entrei na medicina, Yara Guimarães, Marister Malvese e outras que não... Nós éramos 16 mulheres e 150 rapazes. Nós éramos poucas meninas e muitos rapazes, né? Era um grupo grande assim. E daí, quando eu fiquei já no INAMPS, ali logo eu já comecei como ginecologista, muito procurada, porque tínhamos poucas mulheres ginecologistas. Tinha a doutora Antonieta Azevedo, tinham várias, assim, doutora Ellen Butler, tinham já algumas mulheres, mas não tínhamos tantas. E com isso, eu comecei minha profissão sendo muito procurada pela minha especialidade, eu ser mulher. Dali eu fiquei e cheguei ao cargo de diretora do INAMPS. Eu fui diretora do postos do INAMPS. Tinha um na Vila Auer, que era um posto fantástico, uma organização bárbara. Eu fui diretora por 3 anos desse posto e assim foi a minha carreira ali. E nesse tempo eu também era plantonista do Hospital de Clínicas. Terminou minha residência e eu entrei como plantonista ali. E ali também permaneci por vários anos como plantonista. Quando nasceu o meu segundo filho, ia nascer a minha menina, daí eu pedi demissão desse meu cargo de plantonista do Hospital de Clínicas e fiquei alguns anos só no INAMPS e no meu consultório particular. Ali no meu consultório particular, quando já os filhos maiores, eu sempre tive nos meus pais um apoio muito grande deles ali comigo. Eles foram morar comigo porque nós tínhamos uma casa bem confortável, grande, e eu tinha as crianças, tinha o Guilherme e Luísa, e daí meus pais, o meu ex-marido convidou então meus pais para morar conosco. O meu ex-marido foi posso dizer assim, foi muito bom pai dos meus filhos, nossos filhos, e foi excelente genro, foi muito bom para toda a família, mas as coisas acontecem e aconteceu na vida dele, e tudo bem, e a gente continua, e a gente seguiu em frente, né? Então ele partiu, quer dizer, se afastou de nós, e hoje ele vive uma vida particular dele, e eu dou todo o apoio e a minha presença para os meus filhos é da minha parte. Mas aí, então, foram as coisas que foram sucedendo e que foram acontecendo. Daí, com isso, eu voltei para o Hospital de Clínicas como médica.
do Hospital de Clínicas, e ali fui fazendo a minha carreira de professora. De professora na qual eu estou até hoje, né? Então, e na minha... hoje eu sou, no Hospital de Clínicas, eu sou chefe do departamento de tocoginecologia. Então, sou chefe desse departamento. Mas na minha vida também eu tive a Associação das Mulheres Médicas. No que eu estava saindo da residência médica, da doutora Alice Nogueira Lima, a doutora Antonieta Azevedo, a doutora Poli, me convidaram para eu fazer parte de uma associação que já estava criada há alguns anos. Acho que tinha uns 10 anos. Meiji Ostri, várias médicas, a doutora Iracema, que faleceu, Passos, que faleceu agora aos 97 anos, faziam parte dessa associação e me convidaram para participar dessa associação das mulheres médicas. Doutora Elisa Kecker de Noronha, que faziam esse grupo. E me convidaram para ir. Eu passei a fazer parte dessa Associação das Mulheres Médicas, da qual fui diretora da Regional do Paraná e fui por muitos anos também diretora da Nacional. Nacional, então, envolvia todo o Brasil. Fundamos algumas em Santa Catarina, no Amazonas. Então, viajamos por esse Brasil pela Associação das Mulheres Médicas. Por que a Associação de Mulheres Médicas? Ela foi criada como as médicas eram um grupo pequeno, não eram... Hoje, não. Hoje, na medicina, nós temos... Eu acho que parece uns 2 ou 3 anos atrás, passou um grupo que eram 52% mulheres e 48% homens. Mas naquela época eram poucas as mulheres. Então criou-se essa associação para que as mulheres tivessem, as médicas, professoras ou não, tivessem oportunidade de falar sobre suas pesquisas, sobre seus trabalhos. Então tinha essa associação. E nós nos reuníamos, fazíamos os eventos e chamávamos, convidávamos, era aberta para o público, em geral. Mas eram as mulheres que apresentavam os seus trabalhos, suas pesquisas, e então essa sociedade foi crescendo, porque havia essa necessidade. Hoje, eu digo honestamente para vocês, nós temos a Associação das Mulheres Médicas, mas com muito... E já naquela época também nós desenvolvíamos algum trabalho filantrópico. Hoje nós temos junto o Rotary Club, também de Curitiba, a doutora Virgínia Merlin, a doutora Chang, a doutora Evalda Van Rose, dermatologista, pessoas excelentes, a Vilma Brunetti, a Cláudia, que é a nossa diretora, e que ela desenvolve um trabalho muito grande para, num programa Mamãe, Eu Quero Mamar. Então, estimulando o aleitamento materno, orientação do pré-natal, de todos os cuidados do pré-natal e cuidados do recém-nascido. Então, a associação continua viva e continua com esse objetivo de levar informações às populações mais carentes, fazem cursos, fazemos de preparo do parto. Existe essa entidade que funciona regularmente e até hoje. Muito bem, então, com isso, nós tivemos a associação. Daí, eu fui convidada a fazer parte, eu fazia sempre parte da Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia do Paraná. Hoje é a Associação da Sociedade de Ginecologia, chamada de SOGIPA, Associação de Ginecologia. Eu fui, anos trabalhei, fui presidente por 2 mandatos dessa associação. Aqui no Paraná foi a primeira mulher que foi presidente dessa associação. Depois vieram outras colegas, que também foram, a professora Claudete, a Vera, que foram presidentes também. Mas eu fui a primeira mulher presidente da Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia do Paraná. Com isso, mais tarde também eu já fiz parte da Federação Brasileira das Sociedades de Ginecologia e Obstetrícia, chama-se FEBRASGO. Eu fui da comissão de ética dessa Associação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia. Participei de inúmeros congressos, tudo, e a minha especialidade ficou muito voltada para o climatério. Mulheres no climatério, as primeiras pesquisas que nós começamos vendo a reposição hormonal, sim ou não, risco de câncer, tudo isso, eu fiz uma pesquisa muito grande, que foi minha tese de mestrado.
Foi sobre o uso da TRH, da terapia de reposição hormonal, nas pacientes na menopausa, no climatério. Melhorando a qualidade de vida, procurar melhorar a qualidade de vida pelos fogachos, calorões, insônia, irritabilidade, que nós sabemos que algumas mulheres podem fazer uso da TRH com muito cuidado, muita responsabilidade no uso de medicamentos. Daí, eu fui para também o Conselho Regional de Medicina. Eu participei do Conselho Regional como conselheira, como secretária, como presidente da Comissão de Qualificação Profissional, onde eu avaliava, né, todos os dados daquele profissional, se ele solicitava o título de especialista, né, pelo Conselho Regional de Medicina. Então, eu fiquei ali por um mandato de 5 anos, que foi muito importante na vida do médico, passar pelo Conselho Regional de Medicina. É uma experiência única e é excelente. Mantenho ótimos amigos, até hoje, dentro desse conselho. Do conselho, quero recordar-me qual mais que eu fui presidente, né? Porque a nossa carreira, então, sempre temos essa oportunidade de participar dessas associações, que é muito bom. Daí eu fui para a Unimed também. A Unimed é essa cooperativa médica importantíssima na nossa cidade, agrupa um grande número, hoje nós já estamos, acho que em 4.500 médicos, quase 5.000 médicos que fazem parte da cooperativa Unimed. É uma cooperativa de médicos e eu fui diretora, participei como diretora por 2 mandatos, então acho que eu fui 10 anos mais ou menos, que é cada mandato de 5 anos, primeiro com o Dr. Marco Aurélio Cravo, que era o presidente. Nessa gestão eu fiz parte da comissão de ética e também do atendimento em especial aos médicos. Tinha uma parte que era dedicada aos médicos. Então, fiz esse com o Dr. Marco Aurélio Cravo e depois na gestão também do Dr. Robertson da Lognuso, que é um pediatra, meu amigo também, na gestão dele, junto com o Sérgio Yoshi e o Dr. Ricardo Moreira, vários amigos meus, Mário Rebolho. Então, estávamos ali nessa, eu era o lado feminino, eu era secretária dessa, e também da comissão do atendimento aos médicos cooperados. Então, foram 10 anos também que eu fiquei na cooperativa Unimed, na diretoria, né? Hoje eu participo da cooperativa Unimed como médica cooperada, né? Então eu tenho essa função como ginecologista e obstetra. Então eu vejo assim que em algumas dessas, deixa eu me lembrar se mais algumas dessas instituições, então foi da Unimed, Conselho Regional, da SUGIPA, da FEBRASGO, da Associação das Mulheres Médicas, foram assim que nós fomos indo, e hoje eu estou no departamento de tocoginecologia. Nasceram muitas crianças comigo, muitas. Eu tenho, então, 47 anos de formada e que faço parto, faço muito parto. Tem um amigo meu que disse, foram milhares, Solange. Eu digo, não, milhares? Será que chegam? Ele disse, faça um cálculo, Solange, 40 e tantos anos fazendo crianças nascer. Imagine quanta criança. Sim, nasceram inúmeras, quem sabe chega a milhar. Mas então alguns já estão nascendo assim. A mãe da criança, ela nasceu comigo, o filho, então eu já sou obstetra-avó. A mãe da criança nasceu comigo, a criança nasceu comigo, então eu já sou obstetra-avó. Daí disseram, Solange, e você tem netos? Não, não tenho netos. Não tenho netos por opção dos meus filhos. Não quiseram ter filhos e hoje a gente deixa livre isso. E são pessoas amáveis, são pessoas que adoram animais, que adoram, tem cachorro, tem gato, adoram crianças, mas por uma opção não quiseram ter filhos e o tempo passou. Não adianta agora querer ter aos 39 anos, minha filha, eu acho, agora minha filha você não acha mais. O tempo passa, eu acho que agora já passou o tempo mesmo. E o meu filho, por opção também, casado, tudo, os dois,
não se interessa. Então, tudo bem. Mas eu tenho bastante dos filhos das minhas irmãs. Alguns filhos nasceram comigo e os netos todos nasceram comigo. Os netos das minhas irmãs nasceram todos comigo, né? Então, eu sou tia-avó e curto muito eles também curtem muito comigo. Então, assim, eu estou fazendo estou dando uma volta, assim, por essa minha vida profissional. Na vida, no dia a dia, eu leio bastante. Eu leio, o hábito do meu pai foi um leitor, assim, assíduo. Ele dava parecer sobre o que... Ele era um ótimo leitor, então eu tenho lá em casa uma biblioteca imensa. Fico feliz em ver essa novela em que o Antônio Fagundes está prestigiando toda essa leitura, estimulando a leitura dos jovens, porque meu pai estimulava muito a leitura, eu leio muito, a minha filha lê muito também. Pegaram esse lado, que eu acho muito bom, isso nos ajudou muito, era uma pessoa que lia bastante. Então isso também estimulou a leitura para nós em casa. A vida transcorre, eu gosto de fazer uma atividade física, eu faço pilates, graças ao pilates que eu cheguei a Jerusalém e consegui fazer todas aquelas caminhadas de Jerusalém, com certeza, graças ao meu preparo com o pilates. Senão, acho que a gente íamos cansar muito. Mas foi bom. Então, eu faço atividade física, que eu faço o pilates, que eu gosto dessa atividade. Caminho também, sempre posso. Eu moro numa casa relativamente grande, então eu subo e desço, vou no jardim e subo e desço. Mas de manhã eu tenho umas atividades no hospital de clínicas, de tarde eu tenho minhas atividades no consultório. Iniciei trabalhando também no Hospital Santa Brígida. Tem de ser, é um mérito muito grande da doutora Elisa Kecker de Noronha, uma mulher fantástica. Ela tinha uma visão lá na frente. Posso dizer para vocês, na nossa convivência com a doutora Elisa Kecker de Noronha, ela tinha uma visão adiantada. Doutora Elisa, excelente. Trabalhei muitos anos em Santa Brígida, trabalhei no Nossa Senhora de Fátima. Excelente hospital, os dois, Nossa Senhora de Fátima, com todas as irmãs amorosas, atenciosas, maravilhosas do hospital. E ainda hoje trabalho também nesse hospital da maternidade Nossa Senhora de Fátima. E trabalho mais diretamente na maternidade Curitiba. Maternidade Curitiba é uma maternidade de excelência nossa e ela é muito próxima da minha casa. Então, muitas vezes, os meus colegas que trabalham ou no hospital, por exemplo, Nossa Senhora das Graças. Solange, você não trabalhou nunca Nossa Senhora das Graças? Eu disse, pela distância. Então, não, excelente hospital, minha mãe foi atendida pelo meu colega, pacientes pelo Dr. Randas Batista Vilela, que vocês conhecem, cirurgião cardíaco do tempo que ele era Nossa Senhora das Graças, mas a gente tem que procurar que fique próximo, que fique fácil o acesso, se me chamarem de emergência, que eu possa me deslocar rapidamente. Então, a maternidade Curitiba é hoje a maternidade que eu trabalho mais assiduamente, pela proximidade da minha casa, do meu consultório, que é aqui bem pertinho, né? Aqui na frente do Clube Curitibano. Então, isso me facilita esses pontos que eu tenho de trabalho. Então, a nossa profissão, hoje passou por aqui o doutor Lauro Alcântara. O Lauro é um amigo de muitos e muitos anos, então, que vem junto conosco. O José Carlos Gasparini Pereira é outro colega, que nós somos até vizinhos, moramos próximos, e já passou a Alcini aqui, que também é meu colega de turma, que formamos todo esse grupo junto, né? Então, eu tenho a impressão assim que eu dei uma resumida, assim, se alguma coisa eu esqueci, alguma coisa que a gente precisa lembrar, assim. Eu não falei sobre os meus avós, né? Então, do lado da minha mãe, que são o Cirilo Folador e a Teresa Stocco Folador. Então, essa família eles vieram, aqueles que vieram da Itália
em 1885, 86, e que pararam ali na Baía de São Francisco, e alguns vieram aqui para o Paraná, e eles ficaram estabelecidos em São José dos Pinhais. Eles ficaram lá em São José dos Pinhais, mas morreram precocemente. A minha mãe vem de uma família de vários irmãos e irmãs, e eles morreram cedo também. Então, os meus avós do lado da minha mãe. Do lado do meu pai, então, eram o José Borba e a Messias de França Borba. E eles, meu pai é nascido em Irati, então, e uma grande parte da família é nascida aqui. Agora, o meu tio Paraílio foi deputado federal, foi deputado estadual, foi senador. Não chegou, foi suplente de senador, mas depois ele assumiu como senador. E ele é guarapuavano, que nem eu. E esse que eu descobri que ele é guarapuavano agora há pouco tempo, que ele também é lá de Guarapuava, né? Então, o meu tio Paraílio, o irmão dele, que é meu padrinho, Altino, meu pai, José, eram todos atleticanos, toda família era atleticana, todos jogaram no Atlético. Por isso nós dizemos, nós sempre moramos ali na Baixada, perto ali da esquina da Getúlio Vargas com a Coronel Dulcídio. Então, a família dos atleticanos, e aí vem meu tio, o tio Caju, né, o Alfredo Gotardi, cujo ele e os irmãos dele, né, e o tio Caju, é a Majestade do Arco. Então, sempre foi um orgulho para nós, e foi uma pessoa boníssima, excelente. E nós sempre fomos vizinhos, porque também nós moramos ali na Coronel, e depois, quando eu casei, que fui um pouquinho mais para cima, ali na Francisco Negrão, eu também ficava muito perto ali da casa da minha tia Glaci, esposa do tio Caju, e cujos filhos também jogaram no Atlético. Nós temos um outro lado, deixa eu lembrar para vocês, senão meus primos vão ficar tristes, porque tem o lado do Renato Folador. O Renato Folador, pai, foi secretário de Agricultura do governo do Paulo Pimentel. O Renato, meu compadre, eu sou madrinha da filha dele, é o povo coxa, que são do Curitiba. O Renato, meu primo, o pai, foi jogador do Coxa, do Curitiba. E o filho dele, que é o Renatinho, que é que fala sobre a poupança e fala sobre você um dia vai precisar, né, de fazer uma boa poupança. Então, o Renatinho, filho do Renato, pai, também jogou no Coxa. Então, nós temos um lado da família que é Coxa, e lógico, e sempre maravilhoso, estamos sempre juntos, e é uma família muito unida. Isso tem, né? Nós somos descendentes de italiano, né? Todo o meu lado, muito italiano, né? Então, você sabe, aquela família que todo mundo fala junto ao mesmo tempo, que você pensa que está tendo uma grande briga, não, eles estão só conversando e conversam num tom de voz mais elevado, mas são sempre muito unidos. E tinha uma tia minha que só ela que podia falar mal da família. Se alguém de fora viesse falar mal da família, fazia um perequetê danado. Chamava-se tia Luísa, uma das irmãs da minha avó. Então, nós temos assim essas passagens da família dos atleticanos. Meus filhos são atleticano roxo. Heloísa, lá em São Paulo, atleticana, o Guilherme, atleticano, tudo atleticano. Botamos faixa, pomos na casa, quando o Atlético joga, pomos as bandeiras, tudo isso do time. Então, a gente vê um grupo bem unido. E o tio Caju morava, toda a família dele também, os irmãos dele, todos moravam ali na esquina da Coronel Dulcídio com a Getúlio, né? E nós também morávamos ali. Então, essa é uma parte que foi bom eu me lembrar. Dos dados, assim, da minha adolescência, eu digo para vocês, foi sempre uma adolescência tranquila. Nós éramos assim eu era muito focada no estudo. Eu era focada no estudo. Então, se você me perguntar alguma coisa assim, não, eu era focada no estudo. Eu tinha aquele compromisso com o estudo. Trabalhei, né, no tempo que eu era estudante da escola normal, eu ia lá na Vila Parolim. Tem hoje uma escola que leva o nome da minha tia, a Nancir
Secato Cavicchiolo. E nessa escola, ali do lado, eu ia lá como voluntária, dar aula lá para as crianças. Tinha uma professora de férias, eu ia lá dar aula. Então, na minha vida, na minha adolescência, as boas recordações seriam... eu tenho Guaratuba, vamos dizer assim. Eu tive por muitos anos a casa... eu sempre tive casa em Guaratuba. Então, a nossa praia, o nosso passeio, que eu sempre fui a Guaratuba, né? Daí, nessa parte, eu tenho de reconhecer também do meu ex-marido, que também, quando você é médica, não é fácil. Por isso, hoje eu digo até para os nossos, que escolham bem a especialidade na medicina. Tem especialidades que absorvem demais a médica. A minha especialidade é obstetra, de parto, de compromisso com o parto. Você faz o pré-natal, você atende aquela gestação inteira, você tem o compromisso de fazer o parto, de estar na hora do parto. E isso eu acredito que ao longo de muitos e muitos anos possa ter cansado o meu ex-marido, né? Porque muitas vezes a gente estava perto para ir numa festa, e eu não podia ir porque era chamada no hospital, né? Então, isso. Então, foi essas coisas que foram levando. E religião, né? Então, agora, eu vou dizer, eu sou católica, né? Católica praticante. Então, eles dizem que muitas vezes eu sou amiga dos padres. Mas eu sempre fui muito católica, de formação, e hoje é muito interessante. Tenho que contar isso, é interessante. Eu frequento 3 igrejas. E agora que eu cheguei de Jerusalém, então eu fui na igreja de Santa Teresinha, onde tem o Padre Pedro, e eu fui agradecer a Santa Teresinha a minha viagem a Jerusalém, que foi toda bem sucedida, foi super agradável e foi muito profunda também. Quando a gente vai a Jerusalém, depois que você volta, mudam alguns posicionamentos, alguns momentos. Muito bem, daí eu fui lá, já conversei com a Santa Teresinha, eu casei na Santa Teresinha, meu filho casou lá também, então eu fui lá agradecer a Santa Teresinha. Mas daí também fui lá na minha igreja, que ali próximo ao cemitério da Água Verde, do Sagrado Coração, é Santuário do Sagrado Coração de Jesus, fica do lado ali do Lar dos Meninos de São Luís. Então lá tem o Padre Maurício, e eu também vou lá agradecer por eu ter ido a Jerusalém. E também tem a Capela da Imaculada Conceição, que fica ali próximo a nós, ali também, onde tem o Padre Otávio. E o Padre Otávio é médico e formado por nós, lá no Hospital de Clínicas, e tem aquela capela que é um encanto aquela capela. Então também já fui lá, já fiz a minha, não digo via sacra, que quem fez a via sacra foi Jesus, então eu já agradeci a todos eles essa oportunidade de manter. E eu, se quis, lá em Jerusalém, a gente pedi por mim, pela minha família, pelos meus pacientes, disse a eles que pedi, com certeza, e sempre peço, essa podia ser, quando eu rezo, eu peço pelas minhas mãos, que Deus sempre ilumine as minhas mãos, a minha mente e o meu coração. Isso é importantíssimo. Em cada lugar que eu fui, eu sempre peço as mãos, o médico tem que pedir mãos, a mente e o coração, para sermos bons médicos, né? E é isso que eu procuro transmitir para os nossos alunos. Os meus alunos são excelentes alunos. Digo, a Universidade Federal do Paraná, excelentes alunos. Mas a medicina, ela está ficando muito, muito fria. O médico, são bons médicos, têm conhecimento, mas se afastam do paciente e só se aproximam da tecnologia e veem não o paciente, eles veem a doença. Hoje, se você disser, sabe, doutor, estou sentindo assim um desconforto, alguma coisa, onde que tem um desconforto, ele vai olhar aquele ponto, ele não vai em nenhum momento ver a pressão desse paciente, escutar o coração, examinar. Então, são bons médicos, mas a relação médico-paciente está cada vez mais distanciada. Então, eu digo a eles, vocês têm de pedir
ou vê o paciente como um todo, olhem como um todo, peça a Deus que ilumine sempre as mãos de vocês, a mente, o cérebro e o coração de vocês, com certeza vocês serão bons profissionais. Posso dizer isso.